Dia com alegria, que é disso que nós estamos precisando nesse exato momento, em nós, em nossos lares, no nosso bairro, na nossa rua, para que essa alegria que nós possamos improvisar, mesmo nesse mundo conturbado, essa alegria possa ir contagiando um a um, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, porque quem está com Jesus, com certeza está regozijando-se sempre, porque é isso que São Paulo nos solicita, que a gente se alegre. E nos textos evangélicos, vamos encontrar no Novo Testamento, especialmente, muito mais palavras de regozijo, de alegria, de coragem, do que palavras que desanimem. No Novo Testamento, só a palavra de alegria. Tudo em Jesus nos leva à alegria. Diz Emmanuel que o sacerdócio impregnou o Evangelho de comportamentos e de pensamentos de dor, mas que o Evangelho em si, Jesus só levou alegria para todos os lugares por onde ele andou. E nós escolhemos hoje porque é um tema que tem que falar aos nossos corações e o que fala aos nossos sentimentos melhor do que a arte, do que um poema. E um poema de alguém que levou muita alegria à terra dele. O poema diz o seguinte, é de João de Deus, daqui a pouco eu falo dele um pouco. Não te entregues, meu irmão, ao frio da indiferença, que desânimo é doença, regelando o coração. Se há males e dores mil que volvem ao corpo em bando, há micróbios atacando a nossa vida sutil. Repara o sol a brilhar, sem cansaço, sem fadiga, desde o céu à terra amiga, nas nuvens, no chão, no ar. O ninho irradia amor, a fonte clara desliza, serve a chuva, serve a brisa, serve o grão e serve a flor. Levanta-te e serve além, vence a aflição, vence a prova, somente quem se renova nas leis do infinito bem. Desalento é negação. Acorda, avança, porfia, serviço de cada dia é senda de perfeição. Esse poema é de João de Deus, e um poema que eleva, que anima, que faz com que a gente sinta essa vontade de trabalhar como o sol, de trabalhar como os pássaros, que acordam cantando e saem cedo para semear a vida no planeta. Então, o João de Deus, ele era um ser humano de tanta fé nos outros, de tanta fé no conhecimento, de tanta fé nos companheiros de humanidade, que no momento em que Portugal vivia um analfabetismo imenso, João de Deus inventou uma cartilha chamada cartilha materna para que as mães alfabetizassem seus filhos dentro do lar. Por isso ele é muito amado lá em Portugal. Há métodos de ensino ainda de João de Deus muito seguido. Então, eu conheci, tirei uma foto em frente a uma estátua dele lá em Coimbra, que mostra quanto ele é reverenciado na terra dele por isso. Nasceu no sul de Portugal, numa cidade que hoje se chama Albufeira, um lugar lindo à beira-mar, e fez esse trabalho lindo, que é o trabalho de libertar as criaturas da ignorância.
graças a João de Deus, as crianças começaram a aprender o alfabeto lindamente no colo materno, ou seja, no ninho que irradia amor a que ele refere. E ele nos faz uma convocação à resistência, não nos entregarmos aos empecilhos, às aflições, às dores, ao desânimo que costuma nos abater a cada hora. E Jesus pedia isso, como a companheira se referiu na oração. Jesus pedia muito aos homens, especialmente àqueles doentes que lhe procuravam, bom ânimo, porque se não levantarmos o nosso próprio ânimo, ninguém poderá nos curar. Ele sabia das dificuldades que nós tínhamos aqui na Terra para vencer tudo isso, inclusive os nossos próprios empecilhos. E ele sabia o quanto isso iria adoecer os nossos corpos. Por isso, ele recomendava. Tem uma passagem de Mateus em que Jesus, vendo Jesus, tão grande fé, disse ao paralítico que lhe foi trazido numa cama: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Muitas vezes o nosso desânimo advém de uma culpa, de uma necessidade que nós temos pessoalmente, muitos de nós, de querer perfeição, de cobrar perfeição em tudo que nós fazemos, até por um certo orgulho. Nós queremos que tudo que a gente faça seja apreciado por todos. Então, nós nos cobramos muito, e nos cobramos muito das dívidas de ontem também. Então, Jesus, diante desse homem paralítico, numa grande multidão, afirma, tão grande fé, Jesus viu tão grande fé, o homem tinha fé, mas não tinha ânimo. Isso é sinal que o desânimo ataca a todos nós, a pessoas de fé também. Todos nós precisamos manter essa fé acesa, mas vigiando-nos contra o desânimo. Também para a mulher hemorroíça, Jesus afirma isso. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou. Vai além. A tua fé te salvou. Ou seja, a tirou do claustro em que ela vivia, de 12 anos, porque a mulher, quando estava no seu período de menstruação, a mulher naquela época era alijada de qualquer convívio, de qualquer contato, não podia tocar nem ser tocada. A mulher vivia 12 anos sem poder tocar um filho, nem ser tocada por ninguém. E a gente sabe da importância do toque na nossa vida. Então, Jesus disse a essa mulher que tinha fé e deve ter mobilizado pela fé o seu ânimo para se arrastar e tocar na borla da sua túnica e buscar ela mesma a energia de Jesus. Porque ele diz: sinto que de mim saiu uma virtude, saiu uma força. Então, essas passagens de Jesus nos alentam muito na nossa busca de ânimo quando caímos, e, além disso, sua última conversa com os discípulos, ele sai da terra recomendando: não enganou a ninguém, no mundo tereis aflições. Ninguém está aqui enganado. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos faz vencer o mundo de nossas provações, de nossos erros, de nossas culpas que adoecem ainda os nossos corpos, é justamente o ânimo,
é recobrar o ânimo. Há realmente momentos na nossa vida de inverno interior. Há momentos até de secura da nossa alma, em nós que nos dedicamos aos trabalhos com Jesus, aos trabalhos religiosos, há momentos, sim, de secura da alma. A própria Santa Teresa d'Ávila dizia que ela tinha momentos de aridez espiritual, momento em que nós temos dificuldades até de concentrar os nossos pensamentos numa prece. Todos nós passamos por essa fase de secura da alma. É um momento em que as esperanças parece que se vão abruptamente ou lentamente na nossa vida, em que os nossos sonhos são tragados por uma realidade que não esperávamos para nós, que não sonhamos para nós. Um momento cruel da saída de alguns amigos queridos da nossa vida por caminhos, opção por novos caminhos diferentes dos nossos. Perdemos amigos na caminhada pela vida. Uns vêm conosco, outros ficam. E nós sentimos falta em nosso coração dessas presenças que se foram por interesses diferentes. Às vezes choramos sozinhos na calada da noite, tendo nosso travesseiro, companheiro velho de nossas dores, de nossas lutas. Muitas vezes nos confidenciamos aos benfeitores espirituais através das preces. É nesta hora que nós não podemos nos afastar de Jesus. É nesse momento de fraqueza emocional e espiritual que nós precisamos ouvir mais fortemente dentro de nós o vigiai e orai. Nesse momento em que nós vivemos, é um momento difícil, porque nossos pensamentos estão muito desarvorados e nós estamos buscando e atraindo para a Terra outros pensamentos desarvorados. Então, é um momento de muito zelo, de muito cuidado conosco enquanto indivíduos e enquanto coletividade, para que esse momento de tumulto interno não nos arraste a situações mais graves. Está aí o índice de suicídio no mundo, parece que a 40 segundos um se suicida, porque vai se deixando levar pelo desânimo, desânimo leva a melancolia, melancolia leva a depressão e a depressão mata. Se não for cuidada, logo mata. Eu me lembro que assim que eu perdi a minha filha, eu fui trabalhar e uma amiga, uma professora de espanhol lá da escola, eu trabalho com língua portuguesa, essa amiga levou o filho, porque não tinha com quem deixar, e ela sempre levava o menino de uns 8 anos. E eu cheguei, acho que horrorosa demais, e o menino virou para mim tão espontaneamente e disse assim: credo, Alcione, você hoje está com uma cara de aposentada. Ele via as aposentadas irem à escola assinar o ponto, porque pede a aposentadoria, a partir do momento que entra a aposentadoria, que remete ao governo, elas vão lá só a fim de mês assinar o ponto. E o menino, 8 anos, criança vivaz, ele observava que todo fim de mês via aquele monte de senhoras assim, mais alquebradinhas. E eu sempre me arrumei para dar aula, sempre considerei bem meus alunos, e ia arrumadinha, maquiada, e naquela ocasião não tinha ânimo realmente para isso, e ele me achou com cara de aposentada, porque eu estava assim muito abatida. Então isso foi uma beleza para mim.
as críticas que as pessoas fazem, e as crianças são ótimas nisso, a gente deve ouvir mais o que elas têm a dizer a nosso respeito. Aquele menino me levantou. A partir daquele momento, eu digo, meu Deus, o que as pessoas têm a ver com a minha dor? Eu tenho que levantar esse ânimo. E quando o desânimo vinha, já assim, com aquele gosto de depressão, aquele sabor horroroso de depressão, eu entrava debaixo do chuveiro. Tinha dias que eu tomava 10, 12 banhos, orando debaixo do chuveiro, para que a água caísse, abençoada por Jesus, e me levantasse. E dessa forma foi que eu reagi a um desânimo maior e continuei trabalhando, porque no trabalho é que a gente se refaz. Então, o poeta diz que há micróbios regelando o coração, ou seja, gelar novamente, porque os nossos corações já passaram por muitos momentos desses. Nós conhecemos bem esses momentos de tristeza. Então, regela, faz o nosso coração glacial. O desânimo é que nos impede esse contato com Deus. Ficamos com o coração glacial e o gelo impede que a energia divina circule dentro de nós, fazendo voltar o nosso ânimo. Então, ele diz que o coração vai endurecendo e nós não nos damos conta disso. E ele continua, se há males e dores mil que volvem ao corpo em bando, há micróbios atacando a nossa vida sutil. Volver, quer dizer, males que volvem ao corpo, estão voltando também, porque já frequentamos muitas vezes esses momentos de desânimo, de desalento. Então, essas dores que nós causamos aos nossos corpos no dia a dia, e as dores que vêm em nossas lembranças, as dores das culpas, por isso que Jesus disse ao paralítico, perdoado te são os seus pecados. Essas dores volvem ao nosso corpo. Eu me lembro de um membro da minha família que teve câncer, e era uma mulher vaidosa, muito bonita, de corpo, de rosto. E um dia ela estava marcando, porque começou a marcar para distrair, e a quimioterapia realmente dá uns 25% de pessoas com quimioterapia têm depressão profunda. E essa pessoa estava muito abatida, e o filho, sempre as crianças, passou por ela e disse, credo, mãe, você agora só vive assim, com esse rosto franzido? E ela respondeu, pudera não, estou com o corpo todo retalhado, porque ela havia feito cirurgia, já tinha outras cirurgias, na mama, na barriga, e ela falou aquilo, de noite ela sonhou, que ela era um homem, um capataz de alguém, e que ouvia dava uma ordem a um servidor, e dizia assim, retalha aqui, um homem deitado no chão, na grama, e ela só ia dizendo, retalha aqui, retalha ali, retalha lá. E ela ficou apavorada, sentia que era ela, aquele homem. Mas ela dizia, não é possível, eu não fiz isso, eu nunca faria uma coisa dessas. São os males que volvem ao corpo em bando. E ela, então, viu um mentor espiritual dela dizer a ela, hoje não mais, mas você tem que agradecer a bênção desse câncer, porque você retalhou esse homem como um animal no campo e foi retalhada hoje, num centro cirúrgico, com profissionais dignos e com as suas irmãs orando no quarto por você. Olha aí a extensão da misericórdia de Deus nas nossas vidas.
realmente Deus tem um braço da justiça, mas o braço da misericórdia é elástico nas nossas vidas. Então, essas situações nos mostram que nós somos tocados por matérias mentais, afetivas e físicas. São energias umas quase bem materiais, mas que frequentam o nosso corpo. Não sei se é Kafka que diz que as nossas células estão sempre bisbilhotando os nossos pensamentos. E é por isso que nós adoecemos. Além dos karmas que nós trazemos, nós temos micróbios invisíveis. E vamos encontrar isso muito bem explicado por André Luiz no livro Os Mensageiros. Eles vêm numa incursão à Terra e o mentor Aniceto diz a André Luiz: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? E são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo aos princípios da afinidade. Então, as bactérias que não são visíveis, são espirituais, vão seguindo os homens de acordo com a forma pensamento que eles extrapolam. E vão seguindo, e é isso que faz as nossas doenças. Apontando certos edifícios, pedia, observem, desculpem, e agora ficou grande, como é que eu faço ficar pequeno? Eu quero ler o texto na íntegra, socorro. Socorro, você. Ele manda observar certos pensamentos. Não, ele ficou grande a letra, não cabe. Tão fácil, tudo com quem sabe. Que maravilha saber, né? Então, ele diz assim, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Matéria mental que nós expelimos. E essas matérias mentais vão ter um fluxo grande de outras matérias mentais, de outros que nos veem, que se afinam com aquele pensamento nosso e nos seguem. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Tanto somos atacados pela nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto pelas formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. E ele conclui assim, como veem, o vigiar e orai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e em qualquer tempo. Isto está no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Ora, se temos a nuvem de bactéria produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. E ainda prevê, e graças a Deus nós já estamos vendo essa previsão dele. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Isso nós já estamos vendo aí muitos profissionais trabalhando. Eu mesma tenho no Rio o meu homeopata, que há 18 anos me cuida e me tirou de situações de saúde que eu nem deveria estar aqui ainda hoje, não fosse
esse médico na minha vida. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje no raio de luz, se não melhorarmos a nossa matéria mental através da fixação de nossos pensamentos nos estudos que está sendo ou estão sendo feitos aqui, porque com certeza muitos mentores espirituais estão aí intuindo cada um dos senhores a tentar mais e mais profundamente em cada tópico das lições que trouxemos. Então, toda vez que a gente se ocupa de uma leitura edificante, de uma palestra também de grande nível para a nossa educação, de uma conversa sadia, do exercício da meditação e da oração, nós estamos fazendo uma faxina geral na nossa mente, estamos trabalhando uma ligação mais forte com as mentes saudáveis. Isso vai repercutir na saúde do nosso corpo, na nossa saúde emocional. Emmanuel nos diz: melhoremos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. É o conselho de Emmanuel. Se a gente melhorar a nossa vida mental, nós vamos melhorando a vida mental em nossa volta. Estamos vivendo um momento de muito tumulto, de muita catástrofe. Vamos voltar a Jesus no sermão profético, quando diz assim: e se não fora pelos justos, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos justos, muitos sobreviverão a essa fase. Por quê? Porque cada um que se transforma faz a mudança da coletividade. Cada um que muda os seus pensamentos de mágoa, de tristeza, de desânimo, de dor, está cuidando da faxina em sua volta. E é isso que vai nos defender de maiores catástrofes. Justamente o nosso pensamento equilibrado. Na segunda estrofe ele diz: repara o sol a brilhar, sem tristeza, sem fadiga, desde o céu à terra amiga, nas nuvens, no chão, no mar. Essa estrofe nos concita a fixarmos a luz e a não perdermos o nosso espaço na vida, a nossa tarefa, aquilo que aqui vemos desempenhar, nosso serviço. Então, o sol é metáfora de luz e metáfora de vida, e ele envolve a todos. Jesus diz no Sermão do Monte que Deus é aquele que faz que o sol nasça para bons e maus e que a chuva caia sobre justos e injustos. Está aí o exemplo da natureza, que é lição constante para todos nós. Nuvem, chão e mar. Esclarecer as criaturas é vivificá-las. Não foi esse o trabalho de João de Deus lá em Portugal? Quer dizer, ele fala em metáforas de céu, os que estão mais altos que nós, seja espiritualmente, ou seja aqui na terra em poderes. Espiritualmente nós nos esquecemos de orar pelos bons. Achávamos que Chico Xavier não precisava, quem sou eu para orar para Chico? Todos nós que estamos aqui na terra precisamos das orações uns dos outros. Os bons, aqueles que estão em poder nessa hora, não precisam de nada mais nesse momento do que de preces. E nós só exalamos críticas. Então, no céu, muitos vivem no céu, nas nuvens, que é uma metáfora de ilusão, de vida ilusória, né? Muitos entre nós vivem assim,
E nós temos que ajudá-los, esclarecê-los. Como? Com o nosso comportamento. Então, viver os grandes, o mar é uma metáfora de grandeza, como os pequenos. A energia nossa de amor, de coragem, essa energia tem que ser repassada. Sol, céu, terra, nuvens, chão. O que isso nos diz? Diversidade. Trabalhar na diversidade e também na adversidade de cada dia. Esse é o trabalho a que Jesus nos convida. Esse pessimismo que a gente costuma entrar, comentar só fatos tristes, a ver programas, tem uma emissora de TV aí que foca todo o trabalho em desgraças, especialmente na desgraça de uma pessoa, de uma família. Tem até programa de briga de família, que vai para o ar, a briga da família. Quer dizer, tudo isso vai nos ligando à matéria mental infectada. Então, esse pessimismo vai nos dando dificuldades de tomar decisões, de fazer as tarefas que nós fazemos costumeiramente, vai dando impaciência interior. Às vezes a pessoa está aparentemente calma e a gente admira, fulano é tão calmo, por dentro está em ebulição. Ninguém sabe que vulcão que está explodindo ali dentro. Eu estou falando que eu tenho uma pessoa na família assim, que quando está muito calma eu me assusto, porque eu sei que a coisa por dentro está difícil. Então, irritabilidade, muitas queixas, muitos motivos para queixa, autocomiseração, se achando sempre infeliz, se achando sempre inferior aos outros, com muitos ainda fazem uma falsa humildade, quem sou eu, né? E não pega trabalho nenhum, porque quem sou eu para fazer isso ou fazer outro qualquer serviço. Então, imaginando esse estado, essa situação do mundo atual, nós podemos imaginar que tipo de matéria mental nós estamos ajudando e a quem essa matéria mental está servindo, ou se ela está destruindo pessoas. Esqueça o mal, para que o mal nos esqueça. Procure o bem, para que o bem nos encontre. Nós temos que ir atrás de tudo que é bom, alegre, feliz, amanhecer louvando a Deus. Eu gosto de abrir minha janela, que dá para nascente, ver o sol nascer, os passarinhos na árvore que eu plantei em frente à minha casa, e orar ao sol, agradecer a Deus o sol, que nasce me dando uma oportunidade nova naquele dia. E continua o poeta na terceira estrofe: o ninho irradia amor, a fonte clara desliza, serve a chuva, serve a brisa, serve o grão e serve a flor. O ninho é uma metáfora de proteção, de amparo. O nosso lar tem que ser um ninho. Um ninho pode nem ser de intenso amor um pelos outros ainda, mas ele tem que construir no dia a dia esse amor, essa proteção, essa ternura, esse aconchego. A fonte clara desliza, saciar a nossa sede nas águas límpidas do Evangelho. É a grande fonte que nós temos nessa hora. Eu costumo ler uma vez por semana com uma amiga todo o Sermão do Monte, juntas, em voz alta. Toda quinta-feira eu leio o Sermão do Monte inteiro, porque ali está a nossa lei, a lei dos cristãos, que muitos se dizem cristãos, mas não conhecem a lei que deve regir a nossa vida aqui na Terra.
serve a chuva, serve a brisa, serve o grão é pequenininho, mas ele faz a sua parte. São elementos da natureza que servem anonimamente. Que seria de nossos corpos não fora o serviço dos grãos pequeninos, do trabalhador, do lavrador que vai semear, dos pássaros que também semeiam as florestas que nós destruímos. Então, nós todos temos serviços pequeninos que sejam a serem feitos. Na parábola do grão de mostarda, Jesus fala que é o menor dos grãos. Esse grão é tão pequeno que se colocar na mão, quando for abrir a mão, não acha. Ele some. É o menor dos grãos, mas dá uma árvore tão grande que os pássaros vêm se aninhar sobre elas, nos seus galhos. Então, nós todos podemos fugir desse momento de desânimo com serviços pequeninos. Esses serviços é que nos vão amparar, seja um copo d'água. O que Jesus pediu à mulher samaritana para fazer dela a primeira mulher evangelizadora que saiu a anunciar Jesus. Jesus pediu que ela tinha na mão, na beira do poço, um copo d'água. Não exigiu mais do que isso. Só o que a pessoa pode dar. E nós vivemos tristes, acabrunhados, porque exigimos dos outros o que eles não têm ainda para nos oferecer. E Jesus disse, um copo d'água que deres a um desses meus irmãos pequeninos, não perderá o seu galardão nos céus. São serviços pequeninos e todos nós podemos nos oferecer para algum trabalho desse. E conclui o poeta, desalento é negação, é negar a vida. Acorda, avança, porfia, ou seja, luta. 3 verbos de convocação forte. Acorda, avança, porfia. Enquanto estamos em desânimo, não estamos vivendo. É como se estivéssemos num sono que nos traz sonhos maus. Acordar, acorda, é a primeira etapa. Depois avança, vai procurar um serviço e vai lutar e vai trabalhar por quem sofre mais do que nós. Se olharmos para trás, vamos ver quantas criaturas em dores atrozes, em situações familiares dificílimas, em situações emocionais aprisionadoras. E nós estamos nos lastimando, porque a aposentadoria não saiu, porque o dinheiro que esperava não veio, porque eu queria fechar um negócio e não fechei. Nós estamos aí caindo em tristeza por coisas que não levaremos daqui. A primeira coisa que a gente deve pensar é o motivo daquele desalento. Eu perdi o quê? Isso ia ser útil na minha vida de espírito. O professor Humberto Vasconcelos, que virá a Florianópolis, começa palestras aqui dia 23 de maio, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado, ele dá uma definição de espírita que eu gosto muito, é simples e direta. Ser espírita é saber-se espírito. E no momento que a gente se sabe espírito, sabe que está aqui transitando rapidamente pela Terra. Estamos passando por esse caminho, daqui a pouco vamos ter que deixar tudo. Ainda ontem minha amiga Jaciara, que está aí fazendo mudança para um apartamento menor, dizia assim, vai ser ótimo, porque eu vou ter que jogar muita coisa fora, porque a gente acumula muita coisa desnecessária, né? Que a gente não usa. Todos nós temos lá um quartinho de acumulações e acumulamos também o pior, muito lixo na alma. Muita coisa dispensável, muita lembrança triste, muita mágoa, isso é lixo, isso tem que jogar fora.
por amor a nós mesmos. Tem gente que fica com mágoa da outra e se liga mais à pessoa que a feriu. Faz um elo de ligação mental com aquela criatura e fica um odiando de lá, outro de cá, e ninguém sai daquele buraco. Uma atitude de inteligência é a gente cortar fora. Corta, desliga dessa mente, desse coração que não nos ama mais, até que a gente possa reencontrar numa fase melhor da vida, né? Então, serviço de cada dia, senda de perfeição. André Luiz tem um pensamento de que eu gosto muito, que diz assim: não intenteis o voo sem haveres ainda aprendido a marcha. Muita gente quer voar, muda, entra para uma religião qualquer e quer se transformar do dia para a noite e faz um comportamento externo, hipócrita, mas por dentro a pessoa não se transforma. Então nós temos que primeiro aprender a marcha. Bem-aventurados, diz Emmanuel, serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprio e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Nos diz Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que em redor dos seus passos vão aproveitando o tempo e vão transformando a vida em sua volta. Hoje a ciência já explica tão bem isso para nós, já nos esclarece que o inimigo mais temido pelo organismo não são os micróbios, mas os pensamentos. Esse é o inimigo mais temido, pensamentos e palavras de cada hora. São os chamados neuropeptídeos, não é isso, gente? Que invadem, né, as células, bisbilhotando o nosso pensamento. A cada pensamento, o cérebro produz uma substância química que abre uma janela para a atuação do sentimento, porque o pensamento vem do nosso sentir. E aí nós pensamos mal ou bem. E abrimos uma janela para esses micróbios, né, entrarem ao sentimento que nos cura ou que nos adoece. Tudo começa na nossa forma de pensar, na matéria do nosso pensamento. Diz que o cérebro só cria a doença que ele reconhece. Por isso que a gente fica pensando, será que eu estou com isso? Será que eu estou com aquilo? Eu senti isso, aí corre para o médico. Será que... Isso é que vai adoecendo. Aquela doença que a gente teme vai se plasmando em nós por excesso de pensarmos nela. O cérebro atrai. Então, as palavras, que são fruto do nosso pensamento, elas nos afetam muito mais do que a gente imagina. Ela deprime o nosso sistema imunológico, se elas forem palavras do mal. Tudo está no Evangelho, não tem nada que a ciência de agora esteja descobrindo que não esteja nas recomendações de Cristo, nada. Eu digo que o livro mais moderno que eu conheço é o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que está se descobrindo hoje, nós vemos lá. Jesus dizia o que no Sermão do Monte? Aquele que chamar seu irmão raca, será condenado no sinédrio. Aquele que chamar a seu irmão tolo, será condenado ao fogo do inferno. É um inferno mental que não cessa dentro de nossos pensamentos e sentimentos. Uma palavra. Hoje a gente já está aí falando, né, nas ofensas que ferem e já somos penalizados por ofender alguma criatura. A lei já está punindo qualquer ofensa que magoe um ser humano.
hoje, mas há 2000 anos Jesus já fazia essa mesma condenação àqueles que chamassem o irmão raca. Raca significava assim, você é desprezível, e cuspia-se junto da pessoa, como as crianças faziam no meu tempo, quando brigavam, passava, ficava de mal e... Era assim quando eu era criança. Aqui não tem ninguém velho como eu, ninguém sabe. Só eu sei dessas histórias. Então, eles faziam isso. E Jesus criticou isso. Tolo, tolo. Uma palavra que a gente diz aí a todo momento, né? Você é bobo. E isso deprime, as células adoecem com as ofensas que nós proferimos. Está lá, em Jesus. E hoje os estudiosos já nos dizem isso. Tantos séculos. Bem, os sentimentos de amor, ao contrário, revitalizam o organismo. Às vezes as pessoas chegam mal lá na minha casa para contar alguma tristeza, alguma dor que chegou, e eu olho logo, dou aquele abraço e digo logo, tá linda, seu cabelo tá com um novo corte. Sempre, se observar a beleza das pessoas, observar que aquela criatura está exalando ainda vitalidade, energia. E a gente vê, se a pessoa está se cuidando, é porque ela está tentando resistir ao desânimo. Porque quando chega ao estágio que eu virei aposentada, é porque eu estava sem resistência para vencer o desânimo, e aquele menino de 8 anos me fez resistir. Então, quando uma pessoa está tratada, bem arrumada, direitinho, a gente tem que louvar o ânimo que ainda habita naquela companheira ou naquele companheiro nosso. Tudo isso nos ajuda. Quando nós levantamos o ânimo de alguém, outro do outro lado está levantando também o nosso ânimo. As vibrações que nós fazemos hoje nessa casa são vibrações de ânimo para muitas pessoas desanimadas. E não se iludam, esse salão agora é imenso, de almas que estão desanimadas de voltarem à Terra e precisam voltar. E com certeza os espíritos selecionam os frequentadores, aqueles que eles trarão, pela temática. É por isso que quando estamos aqui, nós estamos amparados na nossa palavra, para falar a palavra certa, nem sempre para a comunidade encarnada, muitas vezes para essa multidão de espíritos que precisam da nossa vibração de ânimo, de coragem, de força, de energia, para voltar à Terra e estão caindo em desânimo. Emmanuel confirma, os verdadeiros males procedem do coração. De que vale a medicação exterior se continuamos tristes, acabrunhados, insubmissos? Não queremos aceitar a corrigenda da lei. Nos batemos contra a lei. Aí ficamos como um passarinho na gaiola, se batendo para lá e para cá, querendo a liberdade. E aí fere as asas. E quando uma criança como esse menino de 8 anos vai lá, inadvertidamente abre a gaiola, o passarinho não pode voar, porque a revolta o inabilitou para o voo. Pensemos nisso, meus irmãos. E Emmanuel nos diz que o desalento é anestesiante, é um clima anestesiante que entorpece e destrói. Então, esse poema tão simples de João de Deus, só os grandes sabem trazer a nós a beleza da simplicidade. Às vezes nós complicamos tanto o verbo, né?
é uma verborragia muito grande, e não falamos no essencial. Não falamos como Dorival Caymmi. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Olha que simplicidade nesse poema. Então, os grandes têm o dom de falar simplesmente as grandes verdades. Esse poema deve nos alentar para a vida e atentar nessa receita de Emmanuel para nos reanimarmos. Orar, entender, para não ficar insubmisso à lei. No momento da dor, é melhor a gente se aquietar, orar, procurar refúgio entre os companheiros, dividir a nossa dor com os companheiros confiáveis da nossa vida e em oração sempre, e auxiliar, e trabalhar. Desapegar dos bens transitórios, na consciência de que somos espíritos eternos. Porque os bens nos machuca muito, essa prisão, aquilo que a gente tem. Eu fico imaginando, quando eu morrer, se eu vou conseguir plasmar a minha biblioteca lá. É o único apego que eu tenho. Já tive apego aos meus quadros. Antigamente eram meus quadros, meus discos e meus livros. Hoje, graças a Deus, só tenho os livros. E eu fico imaginando, será que eu vou conseguir plasmar lá no outro lado essa biblioteca que eu tenho, só de estudos do Evangelho? Então, tudo isso, todo apego, ele é desnecessário. Fugir à brutalidade, ou seja, educar o nosso sentimento mais grosseiro. Nós, às vezes, falamos assim, sem pensar, e aí o homem de ontem se manifesta. Buscar intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manchar nosso caminho, criando karmas nascentes, que são karmas que vão nos desarvorar. Servir, trabalhar na extensão do bem, guardar lealdade ao ideal superior. E ele conclui assim: aqui ou além, o Senhor te levantará. Mensagem 86 de Fonte Viva. Então, quando nós entendermos toda essa necessidade de mudança mental, nós vamos amanhecer a cada dia orando com Alta de Souza. Hoje, Senhor, resplende um novo dia que deveres e júbilos condensa. Nova esperança luminosa, imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia. Ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de harmonia. Que eu te veja na dor com que me levas, por flamejante sol, rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo. E que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória excelsa de viver contigo. Que Deus nos abençoe e que façamos toda manhã essa prece. Busquemos Alta de Souza com essa prece linda de um dia de luz para os nossos caminhos. Muita paz. Muito obrigada por essa acolhida tão fraterna, tão solidária que eu tive nessa terra e que eu tive nesta casa. Um grande abraço.